Amém. Nós vamos agora ler um versículo bastante conhecido, em Gênesis, capítulo 1, versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Amado Criador, mais uma vez nós estamos diante de Ti, dependendo, como sempre, da sua inspiração, de sua unção. A palavra está aqui, a Bíblia é lida, qualquer um pode ler, mas falar sobre ela só o Senhor para dar instrução. Sem o Senhor somos incapazes. Por isso pedimos Tua providência nesse instante. Abençoa enquanto cada um possa deleitar na revelação da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho sobre a terra e a semente. Nós reconhecemos, segundo as Escrituras, São Paulo relata sobre isso também, mostrando que Deus criou os mundos. 11 de Hebreus, verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós temos o mundo habitável e mundos que eles estão tentando procurar alguma coisa, mas tem mundos que não são habitáveis. Mas Deus fez tudo isso, tanto que tem gente como que não tem. Esta foi a sua criação desde o princípio. Então eu estava pensando em falar sobre o Gênesis, pelo que o profeta pregou, a semente, sinal do tempo do fim. Tem duas mensagens que elas são dos crentes da Bíblia, a semente, sinal do tempo do fim, e Deus em seu povo. Estas mensagens os irmãos podem obter pedindo para os crentes da Bíblia e pagando, né? Tem que pagar. Acho que se pagava por cigarro, por cachaça, por tanta coisa, né? Então não é nada demais pagar por uma mensagem dessa que dá trabalho para fazer. Então, pensando em Gênesis, que aprendemos que ele é a origem, é o princípio de todas as coisas. No Gênesis, nós temos o princípio da criação. Nós temos a criação do homem, a criação do mundo, a criação do homem. E no Gênesis nós temos onde originou o pecado. E no Gênesis nós temos onde originou a oferta pelo pecado. Então, do Gênesis, temos todas as coisas, isto é, na origem. Tudo que nós temos hoje sobre a terra, temos porque teve uma origem, teve um Gênesis. Isto foi Deus, ainda que muitas vezes a ciência não entende, mas Deus não é para ser entendido, por isso que a ciência não entende, eles querem entender Deus.
E Deus não é para ser entendido. Deus é para ser crido. Você tem que crer que Ele existe. E tem coisas que Ele fala que é difícil até crer. Mas o melhor que você faz é crer. Mesmo que pareça estar diferente do que você sempre pensou, mas o que você deve fazer é crer, porque foi Ele quem falou. Se está escrito na Bíblia, o que nós temos que fazer é crer. Tem coisas que você sabe que nem a ciência pode explicar. Eu estava vendo esses dias que eles estavam já mostrando que conseguiu uma mula gerar. E eu ainda tenho que aguardar mais tempo, porque é um híbrido e o profeta disse desde o tempo, desde o princípio, nunca um híbrido gerou, certo? Ele é sem semente. O mulo é sem semente. E isso daí aponta também para gente sem semente. Como existe um animal híbrido que é feito pelo homem, existe a igreja híbrida que é feita pelo homem também. Então a fé híbrida, que é uma fé descoberta pelo homem. Foi o homem que fez isso. Deus nunca fez um mulo e uma mula. Quem fez foi os homens. Mas como o homem tem poder para fazer, não, o homem misturou a semente. Aí trouxe, através da mistura, um animal sem semente. Ele não pode reproduzir. E é nisso que o irmão Brana veio pregando, ensinando. Vocês veem que depois de 50 anos, agora a ciência, eles descobriram que a primeira vez que ela gerou, ele morreu. Aí agora diz que gerou outra vez, não sei se está vivo, né? Mas diz que gerou. E é um animal sem semente. Ele aponta para uma pessoa também sem semente. E pensando em terra, você tem que saber para que essa terra? É para colocar a semente. Se tem uma terra, então é onde colocar a semente. Você não pode apenas ter a semente, tem que ter a terra. Então Deus já providenciou tudo. Se você nota, o seu corpo volta ao pó, porque do pó ele foi tirado. Então, o que você é? Terra. E eu estou pensando mais exatamente nesta terra, onde tem que ter uma origem, onde tem que vir a palavra que é a semente. Se não tiver uma terra, então o que adianta a semente? Se tem uma terra, aí sim vem a semente e pode reproduzir na terra. E a terra é o coração do homem, é a vida. Você toma o físico, é terra. E da parte espiritual da fé, a terra é o coração do homem. E no coração do homem é onde tem que ser semeado. Aí dentro desse coração é que Deus tem semeado sua palavra. Deus tem semeado sua palavra em cada época e os seus filhos produziram frutos daquela época, daquela era. Não adianta querer hoje que Deus semeie a semente de Noé, porque não vai ter água mais. Mas o mundo em si, eles têm aquilo que existia no tempo de Noé. O pecado, o casamento e divórcio e assim por diante, existia naquele tempo. Então, o mundo também tem isso hoje. Mas não adianta você querer aquela mensagem que foi semeada e só 8 pessoas conseguiram conceber aquela semente, que era a palavra. Se tem uma semente, tem que ter terra adequada para aquela semente. Tem terra que não aceita a semente. Tem semente que não produz em certos tipos de terra. Você tem que ter a terra certa, o clima certo, para poder ter uma produção de uma semente. Então, a vida espiritual, nós estamos no clima final. Esse daqui é o fim. Nós não podemos exigir
que venhamos produzir coisas lá de trás, porque a semente que Deus semeou na terra é esta semente aqui. É só de você notar que o que Deus semeou na América do Norte não é a mesma coisa que Ele semeia aqui. Na América do Norte eles deveriam ser terra própria para poder receber a semente de Deus de Apocalipse 10, de 1 a 7. Eles tinham que ser terra própria. E é difícil você encontrar gente que tem terra para que a semente de Apocalipse 10, de 1 a 7, possa nascer, crescer, produzir. É difícil. Então, em cada época, tem um povo e tem uma semente. E a semente é a palavra, mas em cada época, Deus tem uma palavra para cumprir. A que ele teve do Calvário, ele não pode repetir agora. Aquela foi a semente que ele semeou, foi a semente que nasceu, foi a semente que cresceu durante 7 eras da igreja. Teve uma produção de 7 eras da igreja, através de qual semente? Cristo, o corpo, Jesus, a terra. Vocês veem? O que Deus teve que tomar parte da nossa natureza terreal, para que Ele pudesse então nos salvar também. Para ser nosso parente redentor, para ser parente ele tinha que ser homem. Deus não pode ser meu parente se Deus fosse um anjo, porque eu não sou anjo. Para Deus ser parente e redimir alguém, então ele tem que ser igual àquele alguém. Então Deus, de espírito, teve que se tornar carne pecaminosa igual a nossa, mesmo sem pecar. Mas ele teve que tomar uma carne revestida de dor, de corrupção no físico, aqui na terra, que é a dor, o apodrecimento, qualquer coisa que tem no físico, Jesus estava suposto aqui na terra. Mas quando ele saiu daqui, ele provou que ele era Senhor dos céus e da terra, que o seu corpo não viu apodrecimento. Quer dizer, o seu corpo não viu corrupção. Mas a doença, a dor, é uma corrupção no corpo, na terra, nesse corpo físico. Isso é para provar que Deus veio numa carne mortal aqui, e sofreu e morreu na carne. Como ele não podia ver a corrupção, que dentro de 3 dias que a pessoa se apodrece, então ele, antes dos 3 dias, ele ressuscitou. Foi isso que aconteceu. Então, isso aponta para os filhos de Deus. Nós passamos um espaço de tempo aqui na terra e nós temos que ser semeado. Mas tem uma coisa, nós vamos ressurgir, certo? Este corpo vai ser semeado, mas vai ressurgir. Por quê? Porque o nosso parente redentor, o nosso representante no céu, veio aqui na terra e fez a mesma coisa. Ele veio, morreu como nós e ressuscitou, provando que aquele que crê nele não morrerá. Ele diz, não morrerá. Isso é a morte espiritual, porque a morte física, você morre, mas ressuscita, certo? Então eu estava pensando exatamente nesses 2 pontos de vista que o irmão Brana aponta aqui na mensagem, que eu tomei mais. A semente, por que ele pregou? A semente, sinal do tempo do fim. Que semente? Então, se as pessoas só lêem a mensagem, a semente, você fica a semente era Brana. Olha, semente, sinal do tempo do fim. Ele não podia esclarecer para nós mais. Era mostrar para nós que a semente é a palavra estava escrita e a palavra foi materializada. A palavra estava agora na terra. A palavra estava num corpo. Ele não podia clarear tanto que era ele. Porque a gente não tem que falar da gente próprio. O ministério da gente mostra o que a gente é.
Não adianta nada eu falar, olha, eu sou o revelador de Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí você procura nas minhas pregações, esse homem não revelou nada. Ele é um falso. Entende? Por quê? Porque as palavras é que vai mostrar isto. Se João comeu o livrinho, aí você vai ver, eu não preciso nem falar, eu comi o livrinho. Eu não tenho que pregar, eu comi o livrinho. Não. Vocês, ao ouvir a mensagem, têm que saber quem comeu o livrinho. Não é questão do pregador em si mesmo querer se apresentar, dizer, eu comi o livrinho. João comeu o livrinho. Agora, se João comeu o livrinho, você viu que ele comeu. Quando aquilo é plantado, está na terra, aquela semente está na terra, que comeu. A hora que ela produzir, as pessoas olham e dizem, olha, é a mesma coisa que Brana fez. É a mesma coisa, é o mesmo ministério. Agora, nunca compare o ministério de João, de Apocalipse 10, 8 a 11, com o ministério do irmão Brana na primeira e segunda etapa. Não dá certo. Não dá certo. Esse ministério não dá certo. Ele é parcial. Porque o ministério do sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, é que traz toda a revelação. E irmão Brana, na primeira e segunda etapa, não trouxe toda a revelação. Então não se pode comparar o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, de João, da noiva. É a mesma coisa, nós todos aqui. Nós vamos pregar a mesma mensagem do irmão Brana. Aí nós vamos querer fazer os mesmos sinais de irmão Brana. Isso foi a primeira e segunda etapa. Nós estamos com a vontade de ter aquele discernimento que o irmão Brana teve, de conhecer os corações. Isso foi na primeira e segunda etapa do irmão Brana. Foi só para chamar a atenção do público, para que ele pudesse manifestar a terceira etapa, que era a sua mensagem. Entende? Então a gente quer apresentar uma coisa e quer comer o livrinho, e ao comer o livrinho acha, se alguém for curado aqui é porque eu comi o livrinho. Não, você não comeu o livrinho, você comeu o livro. O livro que não pode nem comer, porque a Bíblia diz que ninguém pode nem olhar para ele, e até 63 o livro estava fechado, ninguém nem podia olhar para ele. Como você pode comer esse livrinho? Aí quando ele se torna alimento, tem que ter um povo, terra. Por isso que não é grande coisa. Você acha que é um grande grupo, pessoas muito inteligentes? Não, é uma terra. Plantou, nasceu. Agora você quer plantar Apocalipse 10, de 1 a 7, nas denominações? Irmão, é como você semear no asfalto. Não nasce. Não tem terra própria para aquilo. Essa semeadura é feita, Deus semeia a sua palavra é semente, e a semente desses últimos dias foi a semente de Apocalipse 10, de 1 a 7, juntando com a semente de Apocalipse 10, de 8 a 11, porque aquilo ali forma a semente, o corpo, esposo e esposa. O esposo é a revelação, e a esposa que comeu aquela revelação e está agora produzindo esta revelação. Então a gente tem que ser uma terra própria para aquilo. Por isso, cada pessoa no seu lugar. Eu digo, as pessoas querem mudar para Franca como eles queriam mudar para Jeffersonville. Irmão Brana até, em parte, apoiava, se quisesse mudar para ali, estava perto do tabernáculo, e eles querem mudar para cá para ficar perto do tabernáculo. Mas para quê? Para eles ficarem em casa? O que você acha? Não adianta. É melhor eles ser terra de lá. Tem gente que é terra de internet. Tem que ouvir através da internet. E crer. E aquilo nasce, brota, cresce, produz. E nós não, nós somos terra daqui mesmo, e a semente aqui, está sendo plantada aqui, e está sendo cultivada aqui, e nós somos responsáveis pelo nosso tempo aqui. Então não adianta os outros quererem vir para cá para depois ser que nem nós.
Não adianta. Eles têm que ficar no lugar deles, cada um morar na sua cidade, no seu local, e muito bem, e produzir esta mensagem lá na sua cidade. Jesus produziu exatamente na cidade dele. Diz mesmo que um profeta não é bem recebido na sua pátria, mas ele fez milagres na sua pátria. Então a gente, com a vida, tem que fazer milagre, é na pátria da gente mesmo. E eu sou terra aqui de perto, não adianta eu querer correr para longe. Agora tem muitos daqui que já vieram da Bahia, né? Talvez já vieram do Ceará, tem uns que vieram lá do Belém do Pará. Tem gente, estou falando de gente, terra, lá do seu nascimento. E que vive, muitas vezes, você vive perambulando no mundo, perambulando no Brasil, encontrando um lugar, para encontrar um lugar, para descansar seus pés, para você falar, agora eu vou fazer minha vida aqui, certo? Mas se a sua fé fosse original, desde aquele tempo você não tinha fé, você estava no mundo, então o que aconteceria? Ali onde você estava, você ia produzir. Porque José não teve que voltar para a sua terra para produzir. Vai no José do Egito. Ele não teve que voltar para a sua terra, para os seus irmãos. Não. Seus irmãos que tiveram que ir para onde ele estava. Porque aonde ele estava, produzia. José estava num reino onde não ia produzir e produziu. Por quê? Ele estava lá. José estava lá. Então, aonde você está, produz. Aonde você está, você pode alicerçar sua casa, sua família, seus filhos. Pode fazer isso onde você está. Mas muitas vezes nós vivemos perambulando. É como perambular na fé. Perambula na fé de igreja a igreja. Como nós viemos viar do espírita, católico, batista, assembleiano, cruzado, até chegar à primeira e segunda etapa, e uns brecaram na primeira e segunda, ficaram por lá, e outros avançaram para a terceira etapa. Onde você encontrou? Tinha semente em você, e você é a terra. É a terra que Apocalipse 10, de 1 a 11, não vou falar só de 8, mas de 1 a 11, esse Apocalipse estava semeado em você. Foi semeado na primeira e segunda etapa, foi semeado na terceira, e você deu fruto da primeira, 30, deu fruto da terceira, 60, da segunda, 60 e da terceira. Você entendeu? É isso daqui que a gente tem sempre que lutar, para poder mostrar que nós estamos produzindo estes frutos. Há uma produção de frutos, pelo que nós somos a terra que produz. Mas o que foi semeado em boa terra, irmãos, não existe outra boa terra. Para Deus, a boa terra é a esposa. Você não tem que pensar que a boa terra é a esposa do outro. A boa terra é a sua esposa. Mas lá em casa a coisa é feia, mas é a sua terra. Certo? Essa terra é sua. Então Deus tem uma terra, um povo, onde Ele pode semear sua semente. Assim como o homem só tem uma esposa, onde ele semeia sua semente. E Deus tem sua esposa, para semear sua semente. Agora, a semente que Deus está semeando na esposa, nesse tempo final, é a semente de Apocalipse 10, de 1 a 7. A esposa é Apocalipse 10, de 8 a 11. A esposa é a terra. Apocalipse 10, de 8 a 11, é a terra, onde a semente, que é a palavra, a revelação, mas nos dias da voz do sétimo anjo, foi revelado? Foi. Então agora, semeia, não parte da semente, senão você vai ter uma criança em defeito, uma igreja defeituosa, um crente defeituoso.
Para começar, diz o irmão Branham que uma semente defeituosa não nasce. Isso é verdade. Você pega, a gente tem conhecimento disso, você pega o feijão caruchado. Então, vai plantar um feijão caruchado. Não dá, filho. Aquele germe que saiu dele, que furou e saiu, era a vida. Era a vida dele, daquele feijão. Era a vida daquele milho. Saiu. Não adianta você plantar mais. Muitas vezes a gente tem nojo, né, para comer aqui depois que o bicho já saiu. Aí não tem problema você comer mais. O problema é que se o bicho está lá dentro e você cozinha e o bicho sai tudo para fora. Aí ele aparece na panela, todo branquicento, aí você não vai comer mesmo. Estou falando de semente e terra, para você ver o que nós somos. A vida que está em nós é esse germe de Deus, é Apocalipse 10, de 1 a 7. Está em nós, mas nós somos a terra, Apocalipse 10, de 8 a 11, onde foi semeada essa semente. E essa semente é perfeita, ela tem entrado em nós. E ela agora está produzindo. Não há quem muda a nossa cabeça. Nós estamos apaixonados pelo nosso esposo. O que é o esposo? A palavra revelada. É um homem, é a palavra revelada. Não é a palavra meio revelada. Se você tomar a mensagem do irmão Branham com 6 selos, é uma semente que não produz. Porque está faltando uma parte na semente. Você pode colocar na sua terra, mas ela não produz. Coloca no seu coração, ela não produz, ela falta. Falta a terceira puxada, falta a visão da tenda. É uma semente defeituosa. Deus deixou para nós uma semente perfeita. Apocalipse 10, de 1 a 7, é uma semente completa. Ela é tão perfeita que ela chegou a ter o 7 nela. Tudo provou que o 7 estava nela, até no nome, o 7 estava na semente. Amém. Então a gente vai pensando nisso, não é só a origem do pecado, não é só a origem da criação, não, tem também a origem da oferta, que Deus chegou lá e matou um cordeiro, e tirou a pele, e deu como vestimenta, não uma roupinha transparente, vulgar, como Eva estava usando depois do pecado, uma roupa que ela mesma idealizou, do seu próprio figurino, sua própria mente. Ela e o marido idealizaram uma roupa de folha de figo, mas quando Deus chegou, Deus matou o cordeiro e os vestiu. Deus aproveitou tudo, você tem que saber, tudo que Deus faz, Ele aproveitou tudo. É como o índio, chegou o branco, matou todos os búfalos. O irmão Branham diz, mas o índio aproveitava até o casco do búfalo para fazer um caldeirão. Mas o homem branco, ele não é inteligente. É o vermelho que é o inteligente, é o índio. Ele sabe aproveitar. Mas o branco matava por esporte. Então você tem que saber que o que Deus fez, Ele matou o cordeiro, Ele não aproveitou só o sangue, mas Ele pegou a pele também do cordeiro, para poder cobrir a nudez de Adão e Eva. É isso que Cristo, o cordeiro, ao morrer fez, não só deu o seu sangue, para perdoar nossos pecados, mas também deu sua pele para fazer com que Ele é osso de nossos ossos. É assim, sou osso dos ossos dele. Deixa eu falar, nós, o feminino aqui, somos ossos do osso dele, carne da carne dele, pele da pele dele, espírito do espírito dele. Aqui está, por isso, ela durante 7 eras, ela foi chamada Jesus Cristo, a senhorita Jesus Cristo. Porque ela estava imbuída naquele sangue, naquela pele, naquela carne.
E finalmente aquele sangue, aquela pele, aquela carne tomou um novo nome. E você não pode ficar sem tomar um novo nome que aquela pele tomou. Jesus tomou um novo nome. Mas ele não tomou um novo nome lá em Jesus. Jesus tomou um novo nome em Brana, quando ele estava escondido em outra parte da terra. Deus escondido nessa terra, agora ele tomou um novo nome, B-R-A-N-H-A-M. Amém. Então aqui nós temos a completa salvação. Se temos a origem da criação, que muitas vezes nós não vamos nem entender, o homem quer um lugar para ele refugiar, ele quer ver se vai para outro planeta, e eles estão satisfeitos em descobrir alguma coisa, e o nosso Deus já fez os mundos há tantos milhões de anos. Você diz, não, mas não faz só 6 milênios? Não, 6 milênios vem a existência do homem. Mas os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, e céus e terra pode ter trilhões de anos. Quando eles dizem que os dinossauros têm 250 milhões de anos, eles estão errados, que a criação tem 6 milênios. Aí que difere a ciência com a fé. Para mim pode a ciência falar, ela fala, tem 250 milhões de anos. Eu falo, bobos. E eu preferia não estudar, para ter uma coisa dessa na minha mente, estudar um osso, que diz daqui tem 18, 20 milhões de anos. Quando eu vou estudar um osso que não existia. Porque eu creio num Deus, creio numa origem. Você crê numa origem. A origem dos céus e da terra é trilhões de anos. Eu não sei falar mais. Só até aí. É muita coisa. Mas quando você chega na criação do homem, dos animais, aí você já sabe. Aí tem o tempo certo. É dentro de 6 milênios. Foi ali que houve a origem. É ali onde a terra e a semente. Quando a semente aparece sobre a terra, é que começou a contar um princípio para nós podermos ver a origem. Mas ela já existia antes, mas a terra não produzia, porque faltava semente. Mas você vê o capítulo 1 de Gênesis, já vem a semente. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então não sabiam nada. Aquilo é eterno. Um Deus eterno, que o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, mas ainda haveria o princípio da criação do homem. Então estamos vendo, criação de céus e terra, trilhões de anos, mas quando chega a criação do homem, nós temos 6 milênios. O homem está chegando ao seu final, dentro de 6 milênios, agora já está acabando. O seu mundo está acabando, como Deus levou 6.000 anos para poder criar esse mundo humano. 6.000 anos. Cada dia ele fazia uma coisa. Até que no último dia ele fez o homem e descansou. Sua obra máxima, no 6º dia. Ele fez o homem e descansou no 7º dia. Então é isso que nós temos aprendido, e a Bíblia é tão verídica nisso que você tem 6 milênios, e agora a Terra já está completando os seus 6 milênios, ela tem que entrar no milênio 7º, que os 6.000 anos que a Terra ficou na mão do homem, depois que o homem errou, desde o Éden, desde a origem, que o homem errou, que o homem falhou, que o homem pecou. Faz 6.000 anos que o mundo está na mão do homem. E o homem só destruindo, cada dia mais. Então, agora, ele veio provar para nós que primeiro vem o 7 de Deus. O ministério sétuplo de Deus. Ele já vem 7 eras da igreja, 7 mensageiros. E agora no último mensageiro, ele vem no 7º mensageiro, para poder mostrar para nós que ele retornou todo o poder que o primeiro Adão tinha perdido.
Ele retornou todo esse poder na mão desse último Adão agora. Jesus foi considerado aquele último Adão, porque ele veio para poder restaurar o que Adão perdeu. Mas ele não podia dar para o homem outra vez aquele poder. Ele restaurou aquilo, ele tinha poder para criar. Ele diz, se alguém disser, se você disser para um monte, ergue-te. O que ele estava mostrando para nós? Ia chegar o tempo, e esse tempo seria na 7ª era da igreja. Ia chegar o tempo que a palavra falada estaria na boca do homem outra vez, provando que o homem volta ao milênio. O homem volta ao milênio de Deus, 1000 anos de paz. Nós vamos chegar lá. Amém? Então não adianta ficar pensando que agora tudo estava representado no 7º anjo, porque quando chegou o 7º, é dessa forma que você vai para o milênio, é revelado, não é misterioso, sem saber das coisas, não, agora foi revelado. Você é a terra que absorveu a semente, você é a terra que tomou, comportou a semente, que fez brotar Apocalipse 10, de 1 a 7. Vocês estão entendendo? Apocalipse 10, de 1 a 7 é a semente. Nós somos a terra. Terra e semente. Quando você percebe que você é a terra desse dia. Eu não sou a terra dos Estados Unidos. A terra dos Estados Unidos não brotou 7 trovões, não brotou novo nome, porque não podia. Aquela terra, aquele povo, aquele corpo, aquela noiva dos Estados Unidos não podia brotar 7 trovões. Deus falou para o irmão Branham, não diga para ninguém. Escondeu aquilo deles, porque ele sabia, a terra verdadeira virá uma terra que eu vou semear, e eles vão crer, e não vão crer porque eu fiz milagres, não vão crer porque eu discerni os pensamentos e intenções do coração deles, eles vão crer por causa da minha palavra. Nós não estamos aqui crendo em Deus porque Deus fez milagre para nós. Eu já sou um milagre, você é um milagre. Irmão Branham mostra isso daí. Só de Deus ter perdoado meus pecados é o maior milagre que eu tenho que carregar. Então, nesse tempo em que vivemos, temos que mostrar ao mundo exatamente isto. Nós temos que provar para eles de que nós somos essa terra. Todo mundo é terra, mas não produz 7 trovões. Não produz novo nome. E nós estamos na terra, no clímax próprio para produzir. É nesse clima, nesta terra, neste dia, que Apocalipse 10, 8 a 11, tinha que aparecer. Se é semente 10 de 1 a 7, também é semente 10 de 8 a 11. Só que essa semente 10 de 8 a 11 é aquela que recebe a semente. É como a semente dentro da fruta. Irmão Branham pregou isso nas eras. É a semente, Cristo é a semente dentro da fruta. A fruta é a igreja, a casca por fora. Como que eu chamarei aquilo, me fugiu da mente, que é a massa por fora, a polpa, é aqui por fora, por dentro é a semente, é Cristo, é isso que é a igreja, é Cristo, é os 7 selos, Cristo é a semente, é a revelação, está dentro da igreja, não formamos 2, nós e ele somos o fruto completo. Sabe o que é o fruto sem semente? É o fruto híbrido. Só tem beleza, igreja bonita, crente bonito, mas não tem semente. Você pega uma laranjinha daquelas antigas e chupa para você ver. Tem sabor. Já dá um apertão, enche a boca de semente. Você já viu? Chupa essas de hoje. E de vez em quando que aparece uma. Seja até é bom, porque a gente é preguiçoso para tirar a semente da boca. Vem tudo no tempo certo. Vem tudo no tempo certo. Porque aquela outra, ela é uma original que tem semente. A outra, ela é híbrida, enxertada.
E por ser híbrida, ela tem beleza, mas se plantar, ela não dá. Quando ele diz, plantem milho híbrido. Aí a pessoa pensa, vou pegar aquela espiga bonita e plantar. Não, você tem que plantar o milho chamado híbrido que eles têm, a semente que eles têm. Aí plantando aquela semente que eles têm, aí você vai ter uma espiga grande. Mas se você pegar a sua espiga grande e plantar, não dá nada. Por isso que Deus, esta semente que está dentro desta polpa, nós e Cristo, talvez você não entenda, se eu chamar nós de abacate e Cristo de semente, para você entender, a semente está ali no meio, entende? A semente é Cristo, e a polpa, o que apresenta, o que aparece, o que mostra para todo mundo, é a polpa, é a casca por fora, mas o que mostra a vida, a semente que está lá dentro. Tem uma semente lá dentro, e se não tiver semente, é um híbrido, é um crente híbrido, misturado com o mundo, misturado com suas próprias idealizações. Não vai funcionar, não produz. Por que não produzir o 7º selo? Por que não produzir os 7 trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda? Por que a igreja não produziu isso depois do irmão Brana? Porque a igreja é híbrida. Ela foi uma igreja híbrida, porque ela morreu no deserto. Tinha que levantar uma igreja nova, uma igreja que não tivesse aquela corrupção na sua mente. Já de o irmão Brana morrer, ele já saiu com uma doutrina que o irmão Brana ia ressuscitar, e espera 1 mês, não dá, e 7 meses não dá, e até hoje está esperando. E não vai dar na ressurreição. Mas ele não vai ter que levantar para poder revelar, porque ele já revelou. Nos dias da voz do 7º anjo, a semente era completa. Se ela não foi perfeita, ela não produziria a igreja que ele produz hoje. Sabe por que tem essa igrejinha? Mas nós vamos considerar, meu Deus, mas nós tão fracos, tão povinho pequeno. Tem hora que você olhar assim e fala, e esse povão grande, meu Deus? Que adianta ser grande sem semente? O que adianta esse animal bonito, sem poder reproduzir? O que adianta esse crente bonito, sem semente, sem a semente do dia? Tem que se unir, terra e semente. Se Deus tinha uma semente para o Brasil, então aqui está a terra onde Ele plantou. Só de você saber onde Ele plantou a sua semente, nessa terra, e você, nós somos a terra desse dia que a semente caiu e nós fizemos ela nascer, crescer, e ela está dando fruto hoje. Você pode encontrar com alguns que falam contra os 7 trovões, mas você que tem a semente, e você chegou tarde, que eu já estou produzindo 7 trovões. Eles falam contra o novo nome e você chegou tarde, filho. Eu já tenho um novo nome, estou produzindo novo nome. É uma terra que produz. Não é uma terra como aquela semente que foi semeada à beira do caminho, que foi semeada entre os pedregais, que foi semeada entre os espinhos. Não, essa daqui é a terra que nós lemos, que é importante, mais o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. A um produz 100, outro 60 e outro 30. Cada um tem uma produção. Vamos ver que aqui dentro, todos, se nós fizermos a produção correta de 100 por 1, então nós teríamos a revelação perfeita. Mas também podemos ver que cada um produz um 30, outro 60 e outro 100. Tem gente que não produz muito da mensagem, mesmo dentro de uma terra, mas não produz muito. Aquela terra é meia fraca, não dá mais que 30% da revelação. Tem terra, tem crente que dá 60% de revelação, mas a esposa dá 100% de revelação. Isso aí é o que está dentro dela. Obrigado, Senhor, por mais este momento que desfrutamos da sua palavra.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada coração seja iluminado, porque é uma semente que cai nesse coração, e a semente que produz, a semente que hoje está dando produção de 100 por 1, que é dizer, eu creio na mensagem de William Branham 100%, eu estou com ela 100%, a cura divina é minha 100%, a revelação, o discernimento é 100%, os 7 trovões, novo nome, 100%, eu creio em tudo nesta palavra. Esta noiva produz a primeira, segunda e terceira puxada, assim como produz justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Estamos agradecidos, Pai, por podermos receber esta luz da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estou esperando a visão da tenda, nem estou esperando Branham retornar. A sua mensagem foi muito tremenda, e agora Deus o pôs a descansar. Não estou esperando ver o fim do mundo, nem estou esperando o mundo se queimar. Eu espero Cristo dentro de um segundo, Ele vai descer e me arrebatar. Eu li na mensagem o Consolador, Branham falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Não estou esperando a terceira guerra e a bomba atômica quando explodir. Cristo vai descer e me tirar da terra. Em um piscar de olhos eu quero subir. Estou esperando aquele grande dia, quando acontecer minha transformação, e eu vou entrar em minha teofania, deixar este mundo de tribulações. Eu li na mensagem o Consolador, Branham falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Nós reuniremos por 40 dias, nesta reunião eu também vou estar. Isto é mensagem, não é fantasia, só que William Branham lá não vai pregar. Eu estou falando de algo verdadeiro, isto é mensagem, a Bíblia traz. E aqui os últimos serão os primeiros, e o William Branham vem com os demais. Eu li na mensagem o Consolador, Branham falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir.